Amém. Amém. A paz, tia Maria Churria. Manda paz para a Edivânia, para o Marcelo, para o tio Osmar, todos vocês aí em nome de Jesus, da Guardiana. Também a irmã Fabiana, o diácono Reginaldo, paz do Senhor, o Samuel, Deus abençoe vocês. Também o Davi, né, pastora? Eloá. Ele sempre assiste a gente. Queridos, essa passagem bíblica vai nos falar de uma carta que o apóstolo Paulo, ele escreveu a Filemon. Filemon era um líder da igreja. Naquela época de Filemon, a igreja se reunia nas casas. E a casa desse homem chamado Filemon era uma das casas que abrigava a igreja, onde as pessoas cultuavam ao Senhor. E o interessante nessa carta que Paulo envia a Filemon é que a causa dessa carta, melhor dizendo, era que tinha um servo, um escravo, que ele se chamava Onésimo, paz do Senhor, irmão Alessio. Manda paz para a irmã Priscila, todos vocês aí. Irmão Alessio, um grande amigo nosso. Então ele tinha um escravo que se chamava Onésimo. E esse escravo, ele fugiu. E pelo que nós lemos aqui nessa carta, ele trouxe algum prejuízo para Filemon. E esse homem, esse escravo fugitivo, Onésimo, ele vai para Roma. Amém? E lá ele se esconde, né? Ele está fugitivo, ele busca a sua liberdade em Roma. Mas o interessante é que lá em Roma ele encontra Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo prega o evangelho para esse escravo. E quando Paulo prega o evangelho, esse homem chamado Onésimo, ele se converte ao Senhor Jesus. E daí, depois disso, Paulo agora sabendo, paz do Senhor, diaconisa Cleusa, que Onésimo era escravo de Filemon, um irmão da igreja, em Colosso, né? Que era ali de Colossenses. O que acontece? Paulo vai enviar de volta esse escravo. O interessante, pastor, é que o escravo agora convertido, ele quer retornar para Filemon, mesmo sabendo que esse encontro não seria muito bom aos olhos humanos. Paz do Senhor de Santos, Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então, agora ele teria que voltar naquela casa onde ele tinha fugido. Sim. Ele tinha que voltar para o seu Senhor, ao qual ele tinha defraudado, que ele tinha trazido prejuízo. Sim. Amém? Ele poderia ser castigado. Sim. Naquela época, por Filemon, até morto ele podia ser, voltando ali como escravo fugitivo. Mas ele teve coragem de voltar. Sim. O evangelho entrou tão profundamente, transformou tanto a vida desse escravo, que ele volta. E ele volta com essa carta que nós lemos em mãos. Sim. A carta de Paulo. Essa carta direcionada a Filemon para aceitar Onésimo de volta no seu lar. E não só tratar ele como um escravo na sua casa, mas agora tratá-lo como um irmão em Cristo. Agora a dificuldade também era para Filemon, né? Receber Onésimo, né, pastora? Declarar perdão para ele. Sim. E aceitá-lo, vamos dizer assim, com um coração aberto a perdoar e abençoar ele. Sim. E não tratá-lo como escravo, mas tratá-lo como um que faz parte da família espiritual. Paz do Senhor, irmão Tiago. Mandar paz para a irmã Patrícia, para as meninas, para o Caleb. Então, assim era a história. E nós vamos ver pela história, né, pela tradição, que Onésimo, ali ele foi recebido bem por Filemon. Filemon aceitou, né? Ali perdoou ele, e ainda assim a Bíblia
pelo que nós vemos aqui na Bíblia, não se fala muito, mas na tradição diz que Onésimo, esse escravo convertido, se tornou um dos líderes da igreja. Aleluia. Olha como que Deus transforma. Glória a Amém, irmão Tiago? Então eu quero tirar aqui alguns ensinamentos para nós. Em primeiro lugar, eu quero ler esse verso 10, que diz assim, ó: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Sim, Deus. Veja só, o apóstolo Paulo vai tratar esse escravo inútil, como Paulo diz, né? Porque não tinha utilidade mais para o seu senhor, porque ele tinha trazido prejuízo e fugido da casa do seu senhor. Ele está dizendo assim: ele é meu filho agora, porque eu gerei ele nas minhas prisões. Em outras palavras, paz do Senhor, irmã Camila, paz do Senhor para toda a sua casa. Paulo estava dizendo assim: eu gerei ele nas minhas prisões, eu preguei o evangelho a ele, e ele aceitou a Cristo, e houve uma grande transformação na vida dele, e por isso eu estou enviando ele aí para você como um filho meu, não mais como um fugitivo, mas agora como um filho na fé, que agora é o meu filho na fé. Então, em primeiro lugar, veja só aonde que Deus gerou essa prisão. O poder de Deus alcançou esse escravo fugitivo na prisão. O poder de Deus, não há dificuldade para ele operar. Nos lugares mais difíceis, nos lugares que nós achamos que não tem condições de Deus operar, em situações que não tem jeito, Deus opera a vida. Deus opera transformação. Paz do Senhor, irmã Ana Sabino. Por mais que nós estejamos em lugares, em momentos difíceis de nossa vida, ainda assim o poder restaurador de Deus pode nos tocar e nos abençoar. Não há distância, não há lugar difícil para que o amor de Deus nos encontre e nos transforme. A palavra viva de Deus que transforma vidas encontrou esse homem dentro de uma prisão, num lugar de dor. E Deus transformou a história desse homem, uma história de dor, uma história de erro, em uma história de bênção. Então eu declaro sobre a nossa vida que não há impossibilidades para Deus. O amor de Deus pode nos encontrar nos lugares mais difíceis dessa terra. Amém? Então é algo que me chama a atenção. Deus não esperava aquele escravo rebelde, vamos dizer assim, se consertar para Deus amá-lo. Não. Deus amou ele e o transformou a partir do seu amor, a ponto de encontrá-lo como fugitivo. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu digo isso porque Deus, o amor de Deus me encontrou num momento mais difícil da minha vida, num momento de depressão, e Ele transformou a minha alma, a minha história. Como muitos que estão agora vendo, né, participando conosco por essa live, que Deus também encontrou vocês em momentos difíceis de vossa vida. E Deus transformou a sua história, transformou a minha história. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço, modo de dizer, né? Uma ilustração, paz do Senhor, irmã Vanessa. E Deus foi lá e restaurou essas vidas, essas famílias, mostrando que o poder de Deus tem, sabe, não tem como Ele não operar. Não tem lugar difícil para transformação. E em segundo lugar, também eu quero olhar para a vida de Paulo. Porque no momento da vida de Paulo, Paulo estava preso. Paulo estava limitado. Paulo estava num momento de dor. Mas mesmo nesse momento de dor,
de dor na sua vida, de dificuldade da sua vida, ainda assim ele produzia. Obrigado, Deus. Eu quero dizer, querido, se nós cremos num Deus Todo-Poderoso, nós podemos estar num momento de debilidade, Sim. que nós estamos debilitados às vezes no corpo, às vezes a gente está fraco, às vezes na alma, desanimados, mas mesmo assim Deus pode nos fazer produzir em meio à dor. Eu creio, Senhor. O que eu quero dizer para você, não desista. Se você está fraco, abatido, continue, porque mesmo na dor, Deus pode fazer a gente produzir e produzir frutos de bênção, tanto na vida de outros, como na nossa própria vida. Paz do Senhor, irmão Tiago Barbosa. Paz. Então veja, Paulo diz aqui, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, até mesmo no lugar de dor. Paulo gerou bênçãos. Glória a Deus. Então não importa o momento de dor que você está enfrentando, esse momento de dor Deus vai transformar num lugar que você vai produzir. Sim. Amém? Você vai melhorar, você vai crescer espiritualmente, você vai tocar vidas. A sua oração vai mover os céus a favor de muitas pessoas. Eu acredito, Jesus. Foi nos momentos de maiores dores na minha vida Sim. que eu orei por pessoas, mesmo eu precisando de oração, Verdade. de milagres. E foi o momento que eu vi mais Deus abençoar vidas, querido. Porque eu estava sensível ao poder de Deus. E como Paulo diz, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus vem e se mostra. Amém? É na nossa fraqueza que o poder de Deus ele se mostra forte. Verdade, Deus. Então é nessa fraqueza que Deus vai mostrar o poder dele. Eu acredito em É na nossa insignificância que Deus mostra que Ele é poderoso em nossa vida. Amém? Então Paulo teve, vamos dizer, esse momento de dor, mas ele gerou, porque Deus estava com ele. Então nós vamos gerar mesmo no momento de dor. Em terceiro lugar, veja só, Onésimo, esse escravo fugitivo que causou dano ao seu senhor, agora ele vai voltar para aquele lugar da onde ele fugiu, aquele lugar onde ele causou dor e dano, aquele lugar que era um lugar que ele deixou brigas, intrigas, mas ele teria que voltar e encarar. Sim, Jesus. E ele com coragem foi encarar, porque a Bíblia diz que Paulo mandou ele voltar, mas se ele não quisesse voltar, Paulo não ia insistir. Sim. Mas ele quis. Paulo lhe deu a carta para ele entregar a Filemon e ele foi encarar o seu passado de dor. Verdade, Deus. Ele foi encarar a luta do passado. Ele decidiu não fugir mais. Mas agora ele tinha declarado: eu encontrei o Senhor, o Deus da minha vida. Então hoje eu posso voltar e encarar o meu passado de dor. E eu posso me reconciliar com o meu passado de erro. Amém? Por quê? Porque agora ele poderia voltar sem medo, porque ele tinha encontrado o Deus que iria com ele em todas as suas batalhas. Quando nós encontramos Deus, o próprio Jesus em nossa história, queridos, nós podemos ter coragem de encarar o passado, de encarar as falhas que nós tivemos em nosso passado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele tem poder de nos restaurar e nos levar a encontrar-nos com aquelas lutas que antes nos machucavam e agora não vão machucar mais. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Há um Deus que vai lutar juntamente conosco. Nós não precisamos temer mais o passado, porque nós temos um Deus que nos faz vitoriosos. Sabe, um Deus que nos perdoou, que nos transformou e nos dá uma nova identidade, uma nova história.
Então por isso nós não precisamos temer mais o passado. Por isso que nós podemos encarar, sabe, aquelas pessoas que muitas vezes nos machucaram e que nós machucamos. Tanto nós podemos perdoar, como a gente pode pedir perdão. Por quê? Porque o Deus de nossas vidas nos perdoou e nos deu a capacidade de perdoar também. Glória a Deus. De seguir em frente. Sim, Jesus. Paz do Senhor, irmã Leonice Souza. Então Onésimo podia voltar, ter coragem de voltar ao seu passado, ao seu Senhor, que ele fez, vamos dizer assim, que trouxe dano, prejuízo ao seu Senhor. E agora ele tinha coragem para isso, porque o Espírito Santo estava o capacitando. O Espírito Santo tinha trazido, tinha restaurado a alma e a vida dele. O interessante aqui, irmão, que o nome Onésimo significa útil. Uma pessoa que produz, uma pessoa útil. Glória a Deus. Mas no decorrer da história de Onésimo, ele se tornou uma pessoa inútil. Sim. Tanto que Paulo vai dizer isso, eu vou ler com você aqui. No verso 11 diz assim: o qual noutro tempo te foi inútil. Está falando de Onésimo. Mas agora a ti e a mim é muito útil. E eu estou te mandando de volta. Veja só. Paulo disse, antes ele era inútil. Ele não fazia jus ao nome dele, que é útil. Mas depois que ele encontrou a Cristo, que ele teve um momento com Cristo, a partir de agora ele é uma pessoa útil. Deus restaurou a identidade desse homem. Deus deu a ele um novo propósito. Quem sabe você está perdido na sua vida. Deus é aquele que quer restaurar a sua identidade. Você, quem sabe, se acha uma pessoa inútil, que não vale nada, que perdeu o seu valor no decorrer da sua história. Talvez por pessoas que não te ajudaram, quem sabe por erros teus, mas uma coisa eu sei, o encontro com Deus pode nos restituir, e restituir o nosso valor, e restituir, nos dar uma nova promessa de bênção. Pode nos fazer pessoas úteis, úteis para Deus e para o nosso semelhante. Você pode voltar a produzir, amém? Deus te chamou para você ser uma pessoa frutífera. E Deus quer trabalhar isso em você. Deus quer trabalhar isso em minha vida. Então não desista, continue caminhando. Porque Deus pode nos fazer frutíferos. Mesmo que agora não pareça. Mesmo que agora as coisas não estão dando certo para você. Continue. Amém? E Deus vai te dar essa bênção de você voltar a produzir como fez com Onésimo. Em quarto lugar, já estou terminando. Olha que coisa interessante, queridos. Preste bem atenção aqui no que eu vou falar. Esse escravo, ele fugiu do seu senhor para encontrar o quê? A liberdade. Não é assim? Sim. Ele fugiu de Filemão para encontrar a liberdade. Ele queria ser livre. Mas lá em Roma, ele encontra Paulo. E o apóstolo Paulo estava de que forma? Preso. Ele estava numa prisão, ele estava preso. Uma prisão domiciliar. Tinha soldados ali cuidando de Paulo. Ele estava preso. Então nós vemos um homem escravo que estava em busca da sua liberdade, fugiu para ser livre, e agora vai encontrar um homem que estava preso. E veja só, querido, esse homem que estava preso vai pregar o evangelho para aquele fugitivo que estava buscando a liberdade. E o que acontece? Aquele fugitivo entende que aquilo que ele buscava, que era a liberdade real, porque a liberdade real, querido, não é aquela externa, mas é a liberdade da alma, do íntimo.
O que esse Onésimo, esse escravo procurava, não era só uma liberdade externa, mas ele procurava uma liberdade da alma, do espírito, para suas dores, para as feridas da sua alma. E quando ele ouve Paulo dentro daquela prisão pregando o evangelho, ele entende que mesmo agora ele estando liberto, livre do seu Senhor, ainda ele estava preso na alma. Ele estava preso pelo seu passado, mas quando Paulo pregou o evangelho, ele entendeu que Cristo poderia livrá-lo dos seus pecados da alma, do seu passado. Sabe, ele podia livrar Onésimo, Deus poderia livrá-lo de todas as suas crises da alma. E ali Onésimo encontra a real liberdade do homem, que é a liberdade espiritual. Que Paulo, mesmo estando preso, ele tinha essa liberdade de alma, essa paz em meio às lutas. Amém? Paulo tinha um espírito livre, que lhe fazia ter paz mesmo dentro de uma prisão, que lhe fazia ter ânimo mesmo estando preso, falando uma palavra de vida e não de morte mesmo estando preso. Mesmo que as pessoas poderiam levá-lo à morte. Você está entendendo? Ele não estava reclamando, ele estava levando palavra de vida. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que aquele homem que buscava a liberdade, ele encontrou a liberdade numa prisão. É estranho o que eu estou falando, mas é a realidade. O fugitivo que buscava a liberdade, ele encontrou a verdadeira liberdade na prisão. Porque lá dentro da prisão tinha um homem que verdadeiramente era livre. Porque ele entendeu aquilo que Jesus disse. Jesus disse: a verdade, crê na verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, é Cristo. A verdadeira liberdade, querido, não está na política, não está numa religião, está numa pessoa que é Cristo. Paz do Senhor, Fernando, paz do Senhor, irmã Esther. Então, ali Onésimo achou a verdadeira liberdade para sua alma, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, que não estava, sabe, presa no lugar onde ele estava. A liberdade verdadeira estava na alma, no espírito que conhece a Cristo, que conhece a Deus como Senhor e seu Salvador. Tanto é verdade, irmão, isso, porque depois que ele encontra Paulo, pastor, ele vai voltar para a prisão, da onde ele fugiu, modo de dizer, para a escravidão. Veja só, Onésimo, que estava buscando a liberdade, encontra a liberdade na prisão. Agora, ele liberto na alma, liberto no espírito, ele vai voltar para a escravidão. Ele vai voltar para o lugar da onde ele fugiu. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não era o lugar que estava roubando a alegria dele. Não era o lugar que estava roubando o ânimo dele, mas era a falta de Deus na sua alma que estava roubando tudo dele. Agora esse homem transformado e liberto podia ser escravo, voltar para a escravidão. Por quê? Porque ele estava liberto na alma. Não é o lugar que nos faz, querido, mas é Deus que nos faz por dentro. Não é o exterior que nos comanda, mas é o interior. Tem muita gente que tem tantas coisas na vida, está livre, mas se está preso por dentro e não consegue viver bem em lugar nenhum. O passado prende, as dores prendem ele, tudo prende. Ele é livre no exterior, mas a alma está presa. Mas tem pessoas que estão presas e a alma está livre.
de Deus. Não sei se você está me compreendendo. Onésimo tinha uma nova identidade. Onésimo era uma nova pessoa. Então ele podia voltar para o velho lugar, porque o velho lugar já não fazia mais diferença na vida dele. Verdade, papai. E vamos dizer aqui algo que Deus faz que é tremendo. Sim. Ele volta para ser escravo, mas ele não é mais escravo. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. As pessoas poderiam ver ele como escravo, mas ele não era mais escravo. Na alma ele era livre em Cristo. E tanto é que depois, como eu disse, Filemão, pelo que nós vemos, ele libertou Onésimo. Obrigado, Deus. Ele foi líder na igreja. Sim. Amém? Amém. Então a verdadeira liberdade que eu quero trazer para você é da alma, que só Deus pode dar. Porque não importa as dificuldades, não importa as tempestades que nós passemos, se a nossa alma estiver segura em Deus, nós vamos estar tranquilos. Verdade, pai. Não é o lugar. Sim. Sabe, tem gente que fala assim, eu vou sumir dessa casa para me viver bem. Não, a luta vai continuar. Para onde você for, você não tem como fugir do seu passado, da sua vida, das suas lutas. Verdade. Elas estão dentro de você. Só Deus pode trazer essa verdadeira liberdade, querido. Sim, Jesus. Querida. Verdade, papai. Até você não permitir que Deus transforme você por dentro, você não viverá bem em nenhum lugar. Por isso que eu digo, Jesus é aquele que transforma, é aquele que perdoa e nos dá uma nova vida. Verdade, Deus. Aquele homem poderia voltar para o lugar de escravidão. Sabe por quê? Porque agora ele tinha uma nova identidade. Paz do Senhor, irmã Vera Lúcia, manda a paz aí para o seu esposo, para toda a família. De Onésimo, depois do encontro com a palavra de Deus. Peço-te por meu filho Onésimo. Agora voltou a internet. Paulo está dizendo, o meu filho Onésimo. Agora ele é filho, não é escravo mais. Você está entendendo? Sim. E Onésimo não só é filho de Paulo, espiritualmente dizendo, mas ele é filho de Deus. Onésimo podia voltar ao passado, ao lugar de dor, porque agora ele era filho de Deus. Sim, Deus. A paz, Bel Silva. A paz. No verso 11, olha aqui que Paulo diz, o qual no outro tempo te foi inútil. Sim. Onésimo era inútil, mas agora, a ti e a mim, ele é muito útil. Sim. Ele era um homem inútil, agora ele é útil. Glória a Deus. Ele estava com isso no seu coração. A partir de agora que eu tenho Cristo, eu sou uma pessoa útil. Sim, meu Pai. Eu vou produzir. Eu acredito. Sabe, é uma transformação de dentro para fora. É uma liberdade de dentro para fora. Então ele podia viver no mesmo lugar, mas de uma forma diferente, porque ele tinha mudado. Aleluia, Jesus. No verso 16, já não como servo, escravo, antes mais do que servo, como irmão amado. Aleluia. Agora ele não era escravo de Filemão, mas era irmão amado. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Sim. Deus mudou a história de Onésimo. Obrigado, Jesus. Se você permitir que Deus mude a tua história por dentro, Eu creio, Pai. que Ele transforme a sua vida, Sim. que você aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele comece a tratar a sua alma por dentro, você receba o perdão de Deus e comece a perdoar os outros. Sim. Deus fazer essa transformação na tua história, Sim, Deus. você vai ter a capacidade de até mover e mudar o que está à sua volta. E mesmo que você não consiga mudar o que está à sua volta, Deus transformando você, você terá paz em meio às lutas. Amém, meu Deus. Amém? Você se tornará uma pessoa útil, Eu creio. filho de Deus, Eu creio. irmão amado e cuidado pelo Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Pastora Fernanda, você quer dar uma palavra? Sim, pastor. Também quero mandar a paz para o diácono Geraldo, para a irmã Edna, para a irmã Renata Cristina, para o diácono Reginaldo, a irmã Fabiana, deixa eu ver quem mais, a irmã, deixa eu ver aqui,
Eu creio que só, né? Se os irmãos a gente não deu paz, manda aí pra gente, manda uma mensagem aí, a gente envia a paz para você. Em nome de Jesus. Pode falar, pastor. A Johnny e a Michelle. Johnny e Michelle Geske. Isso, pastora. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Vamos lá. A palavra que Deus pediu para compartilhar com vocês, a paz, Bispo Ronaldo, Deus abençoa, Maria Cristina. A irmã Esther está falando que ela quer pedindo oração para ela e para a família. A gente está anotando aqui, irmã Esther. A gente já vai estar fazendo a oração. A palavra que Deus tocou no meu coração para estar compartilhando com vocês, ela está lá em 2 Reis 8:1. 2 Reis 8:1. Eu estou lendo aqui esse livro da Bíblia e essa palavra me chamou muita atenção e eu fui ler, estudar ela e quero compartilhar com vocês. Diz assim: Eliseu falou àquela mulher cujo filho tinha ressuscitado: pegue a sua família e se mude para algum outro país, porque o Senhor